Olha, vamos falar um pouquinho de economia, porque o mercado financeiro teve uma semana turbulenta, com muita desconfiança sobre os planos de corte de gastos do governo federal. E os temores refletiram na disparada da cotação do dólar, que fechou a sexta-feira a R$ 6. Também nas percepções sobre a necessidade de um aumento considerável na taxa básica de juros. Vamos conversar então com o economista Rodrigo Simões, que é professor na Faculdade do Comércio aqui de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no nosso jornal Jovem Pan de sábado. Gostaria de entender por que a semana foi de tão mau humor para o mercado financeiro aqui no país. Bem-vindo. Olá, Evandro, boa noite a toda a nossa audiência. Bom, Evandro, o que aconteceu, né? É que, assim, tem uma análise que a gente precisa entender, que uma é em relação à economia, tá? O que todo mundo esperava da economia, o que o mercado esperava, o que as pessoas esperavam, e a outra era a expectativa política, você entendeu? Esse pacote que veio, ele não é surpresa do ponto de vista político, entende? Por quê? Porque se a gente for fazer uma análise um pouco mais minuciosa, é como se a gente tivesse já começado uma pré-campanha de 2026. Por quê? Porque esse pacote não veio na proporção desejada do mercado e também que o país precisa. O país precisa de muito mais. Ele precisa de muito mais redução de despesas e controle dos gastos. Mas isso tem um preço. E eleitoralmente, né, quando a gente fala de eleição, 2026 já está logo aí, o que acontece? Essa aposta de trazer um pacote mais deficitário e que fez com que o mercado não entendesse, foi um risco que o Lula quis correr, muito difícil, que pode custar muito para ele em questão de apoio governamental, mas o Lula sabe que o que faz ganhar as urnas lá na frente é gasto público. Só que hoje o Brasil precisa de sustentabilidade nos gastos. Você vê que é muito difícil. Então, por isso que o mercado estressou e foi para onde foi. O dólar bateu R$ 6, Evandro. Ô professor, o senhor acredita que houve um erro do governo federal a anunciar o pacote de corte de gastos e, ao mesmo tempo, falar do aumento da isenção da faixa do imposto de renda para até 5 mil? Mesmo sabendo que essa era uma proposta que veio durante a campanha eleitoral e que fez também com que a maioria das pessoas colocassem esse governo lá, o anúncio poderia ser feito de maneira separada, ou seja, primeiro se discute o corte de gastos, que é aquilo que está onde a expectativa é maior, e depois se fala nessa outra proposta. Não à toa o próprio Congresso Nacional está querendo fracionar essas duas questões? Evandro, olha só, esse seu ponto de vista está excelente e é até um ponto de vista muito voltado para corporativo, que pouca gente entende. Você está certo na sua colocação. O que o governo deveria ter, ou pelo menos ter feito, de acordo com a assessoria, que não foram orientados, tá? Se fosse eu fosse assessorar, tendo que equilibrar os pratos entre atender o mercado e também poder levar uma notícia que também não custe tanto o capital político, o que o governo poderia ter feito? Ter feito o pacote, pelo menos em 2 etapas. Para o mercado se acalmar, ele poderia ter feito da seguinte maneira: olha, agora em dezembro, em novembro, a gente vai lançar o pacote de corte de gastos, parte 1, com meia dúzia de medidas, e em janeiro a gente anuncia o parte 2 com mais meia dúzia de medidas. E aí, já deixando claro que em 2025 a gente vem trazendo o quê? Também benefícios para as camadas mais pobres, mais carentes da população, como questão de benefício continuado, questão do alívio ali do IR para quem ganha até R$ 5 mil. É só uma forma de você colocar na comunicação para as pessoas poderem entender. Agora imagina, para uma família, que o governo é uma grande família, o Brasil é uma grande família. Você chega dentro da sua casa e fala assim: olha, a gente precisa cortar gastos, mas a gente vai todo final de semana, a gente vai jantar fora. Não tem jeito, você entendeu? Então, comunicação não cabe. Então, eu acho que foi, não tenho certeza que foi um erro de comunicação que custou caro aí para o governo, viu, e para todos nós. Professor, recentemente o presidente da República disse que a sorte sempre o acompanha nos governos dele. Foi assim lá nos 2 primeiros mandatos e poderia ser assim agora também.
isso relacionado à economia, e ele questionando, né, que o mercado financeiro sempre o desafiou, sempre olhou com pessimismo para as políticas dele, mas que ao fim de seus mandatos ele sempre entregou a economia organizada e com bons números. Dá para confiar nessa sorte, nesse terceiro mandato, com os números que a gente vem trazendo e principalmente com o aumento da dívida pública? Olha só, né? O Lula é um político experiente, tá? Experimentado, né? Tem ali o seu assessoramento, tá? Tem ali todos os seus estudos na mão ali todos os dias. O que acontece é que hoje a situação nossa, ela é muito delicada. Por quê? Porque do ponto de vista econômico, a gente precisa arrumar a casa, porque o Brasil ele é uma colcha de retalhos da parte tributária, da parte de benefícios, de gastos, de desequilíbrio fiscal. Esse é um problema. E o outro problema é que a gente também tem que olhar para a questão da população, que é uma coisa muito diferente, que tem também muita gente passando necessidade, que precisa de atenção. Então, o Lula está fazendo uma aposta, Evandro, uma aposta em que ele vai ter que ver o quanto que essa decisão dele vai impactar ainda a economia, porque se mantiver nesse rumo, com a taxa de juros muito alta por muito tempo, pode dar muito problema no curto prazo. Professor, obrigado por conversar conosco neste sábado. Um ótimo fim de semana. As portas estão sempre abertas por aqui. Evandro, obrigado a toda a nossa audiência. Uma boa noite a todos. Boa noite.